essa semana para estar com a minha esposa e filha. Nós não estaremos, quer dizer, provavelmente estaremos aqui em Campinas, mas vamos aproveitar juntos um tempo aí, aproveitando a penúltima semana de férias das duas. Então, qualquer problema, pastor Marcelo, pastor Kennedy estão por aí, devem estar por aí, fiquem à vontade de procurarem. Nós temos uma pessoa que esteve conosco durante 2 meses, né? Esteve aqui experimentando um pouquinho da nossa comida, um pouquinho da nossa cultura, servindo a Deus, conhecendo a realidade do nosso país, e amanhã ele retorna para sua casa, volta para os Estados Unidos, e possivelmente daqui a um ano ele deve estar casado, né? Logo, logo ele deve se unir em matrimônio, né? Logo deve ser um missionário, um pastor, e ele vai fazer muita falta, ele é muito importante para nós. Vou chamar aqui o Walter à frente e o pastor Kennedy, que vai trabalhar na tradução. Ele não teve coragem de pregar em português, acho que 2 meses é pouco, né? Oi. Hi. Okay. My name is Walter Hernandez. Meu nome é Walter Hernandes. I have been here in Brazil for 10 weeks, Estou aqui no Brasil há 10 semanas, learning about the culture, aprendendo sobre a cultura, traditions, as tradições, religion, a religião, e como falar português. and how to speak Portuguese. But that is not who I was 4 years ago. Mas isso não é quem eu era há 4 anos atrás. I wanted to be a virologist. Eu queria ser um virologista, estudar os vírus. I wanted to make money and have nice cars. Eu queria ganhar muito dinheiro e ter bons carros. This is what I wanted. Isso é o que eu queria. And my youth pastor kept telling me to do E-Team. E o meu pastor de jovens, ele estava me encorajando a participar de um grupo de missões para jovens que se chama E-Team. So I decided to go and I went to Panama. Então eu decidi ir e eu fui para o Panamá. In my mind, I just wanted to go to church and be a member. Na minha mente eu só queria ir à igreja e ser membro de igreja. But when I went to Panama, I saw something completely different. Mas quando eu fui ao Panamá, eu vi alguma coisa completamente diferente. I wanted to help the people differently now. Eu queria ajudar as pessoas de uma outra forma. So I came back wanting to be a missionary. Então eu voltei querendo ser um missionário. So I came and I learned and I went to a Welch College. Então eu voltei, comecei a aprender e fui para a nossa faculdade Batista Livre nos Estados Unidos, que se chama Welch College. In 2012, I came to Brazil. Em 2012 eu vim ao Brasil. And I knew how to say a couple of words. Eu sabia falar 2 ou 3 palavras. So when I was about to do my OA, I had to choose 3 countries. E quando eu estava chegando no momento em que eu deveria fazer o meu estágio do curso de missões que eu estou fazendo, eu tinha que escolher 2 ou 3 países. So I chose Spain, Japan, and France. Então eu escolhi Espanha, Japão e a França. And number 4, I decided to put Brazil. E em 4º lugar eu coloquei o Brasil, No offense. sem ofender ninguém. And knowing that it was number 4, God moved it to the point where it was my number 1. E Deus, vendo que eu tinha colocado em 4º lugar, Ele mudou para que fosse em 1º lugar. And it was definitely God's will for me to come back here. E certamente foi da vontade de Deus que eu voltasse aqui. I'll learn more about who I'm going to be, Eu aprendi mais sobre quem eu quero ser, what God has planned for me, o plano de Deus para minha vida and how I can be a better person e como eu posso ser uma pessoa melhor, because you guys have helped me. porque vocês têm me ajudado. And this is who I am now. E esta é a pessoa que sou agora. Let us pray. Vamos orar.
Lord Heavenly Father, thank you for everything you do in our lives, for the blessings, for letting us be here tonight, Lord. Lord, we thank you to let us be here in your house to worship you, to seek you, to learn more about who you are, Lord, and I thank you. Let us open our minds and hearts and be ready to receive what you have planned for us on this night. And we thank you and praise you. And in Jesus' name, amen. Open your Bibles. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, a man who gave everything to follow God. Um homem que deu tudo que tinha para seguir a Deus. It was not a mistake that he was known as the encourager. Não foi por acaso que ele era conhecido como o encorajador. It was the plan of God for him to work with Paul. Era o plano de Deus que ele trabalhasse juntamente com Paulo. That was what God had planned. É o que Deus tinha planejado. So thinking about what I was going to speak about. Pensando sobre o que eu deveria falar nessa noite. And praying about it. E orando sobre isto. I have finally feel like it is encouragement. Senti que eu deveria falar sobre o encorajamento. Because that is what you guys have given me. Porque é isso que vocês têm me dado. Those are the things that the churches have given me. Isto é o que as igrejas têm passado para mim. This man said, I'm going to follow, so he sold what he had. Esse homem, ele disse, eu quero seguir a Deus, e ele vendeu tudo o que tinha. And he brought it ready to serve. E ele trouxe aquilo pronto para servir. So I encourage you, are we ready to serve? Então eu quero perguntar para você, encorajar você para saber se você está pronto também a servir. I had trouble getting here to Brazil. Eu tive um pouco de dificuldade para chegar aqui ao Brasil. I was told about 6 weeks ago to raise my money. Me disseram 6 semanas antes que eu deveria levantar os fundos necessários para fazer a viagem. 6 months. 6 meses. That was not right. And I was like, I do not know how I was going to get this in. E eu não sabia como que eu ia fazer para conseguir os fundos necessários. But I kept on going and visiting churches. Mas eu comecei a visitar as igrejas e explicar a minha necessidade. My professor, Mr. Calloway, O meu professor de missões, o Sr. Calloway, and my pastor, Pastor Oaks, e o meu pastor, both of them kept on encouraging me not to give up. eles me encorajaram a não desistir. If it's God's will, you will go. Se for da vontade de Deus, você vai. And that is what I kept on holding on to. E foi isso que eu fiquei me agarrando a isso. I had people selling things in yard sales to help me. Eu tive pessoas que estavam vendendo as coisas em bazar beneficente para arrecadar dinheiro para me ajudar. And at times I felt like I wasn't going to make it. E às vezes parecia que eu não ia alcançar o objetivo. 6 days before I had to come, 6 dias antes da data marcada para vir, the rest of my money came in. o restante do meu dinheiro entrou. And I was about to go to Brazil. E eu estava pronto para vir para o Brasil. And the one thing I kept on remembering was, if it's God's will, you will go. E o que eu fiquei me lembrando é o fato de que se for da vontade de Deus, você vai. It was God's plan for Barnabas to go. E era o plano de Deus para que Barnabás fosse.
he had a special role in the group. Ele tinha um papel importante a exercer. So we're going to try to be a Barnabas, every single one of us. Então, eu quero desafiá-los a que cada um de nós seja um Barnabás. And I don't mean sell everything, E eu não quero dizer que nós precisamos vender tudo que temos. but what I mean is to encourage each other. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos encorajar uns aos outros. Are we ready to serve? Estamos prontos a servir? Atos capítulo 11, versículos 22 a 25. Atos 11, 22 a 25. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Barnabas put all in to serving God. Barnabás tinha se entregado totalmente para servir a Deus. We see that he went to visit the churches. Vemos que ele saía para visitar as igrejas. We see that he worked with Paul. Vemos que ele trabalhou com o apóstolo Paulo. He worked as a missionary. Ele trabalhou como missionário, And he never stopped serving God. e ele nunca parou de servir a Deus. He was all in. Ele se entregou totalmente. The way he lived was a living testimony. A maneira como ele viveu era um testemunho vivo. Just like the family that I've been living with. Da mesma forma com a família com a qual eu tenho vivido. The family Rosa. A família Rosa. I have seen them on Saturdays wake up and going straight to the church. Eu tenho visto eles acordar cedo no sábado de manhã e ir diretamente para a igreja. I've seen them running around trying to buy food so they can do something for the church. E tenho visto eles correr para lá e para cá comprando comida para ajudar a igreja. I remember during VBS, they were getting the stuff the night before to do pastels. E eu me lembro da escola bíblica de férias, na noite anterior, eles saíram correndo atrás do necessário para preparar os pastéis For the kids. para as crianças. I've seen Hejani and Pastor Kenneth helping with things that I needed done. Eu vi a Rejane e o pastor Kenneth me ajudando com as coisas que eu precisava. I remember Hejani giving me tips about the culture and things not to do. Eu me lembro da Rejane me dando algumas dicas sobre a cultura e o que eu não deveria fazer. I know Pastor Kenneth giving me homework to read. Eu sei que o pastor Kenneth estava me dando dever de casa para fazer, leituras para fazer. About Brazil. Sobre o Brasil. I remember the youth group accepted me like one of their own. Eu me lembro do grupo de jovens que me aceitou como um deles. I remember walking through the first Sunday here being accepted. Eu me lembro de ter chegado aqui no meu primeiro domingo e ter sentido que eu fui aceito. I wasn't, oh, he's from somewhere else. Não me senti como que a igreja dissesse, ele é de fora. But I felt like I was at home. Mas eu me senti como se eu estivesse em casa. And you guys encouraged me and made me feel like part of the family. E vocês me encorajaram e me fizeram sentir como parte da família. You guys encouraged me Vocês me encorajaram to seek God, para continuar servindo a Deus, to see what God had planned in my life. para ver o que Deus tem para a minha vida. The way you guys were hospitable. Da forma como vocês eram hospitaleiros And how you guys are loving. e como vocês amam. You guys have been a Barnabas to me.
Vocês têm sido Barnabás para mim, every single one of you. cada de vocês. And that is what I have felt today to leave. E é assim, eu falei Barnabás, né? Barnabás é em francês, mas a gente chega lá, né? Vai ter que lembrar que é Barnabé. Então vocês têm sido Barnabé para mim. But you guys have encouraged me. Vocês têm me encorajado. And I know that if we use that, E eu sei que se nós usarmos isto, the people of Brazil can be saved. se nós usarmos isso com as pessoas de fora, que as pessoas do Brasil podem também ser salvas. But we got to work together. Mas precisamos trabalhar juntos. Even more, Barnabas stood up for Mark. Barnabé, ele até defendeu João Marcos. He was there saying he has potential. Ele estava lá vendo potencial naquele jovem. You guys have potential. Vocês têm potencial. You guys can reach the people. Vocês podem alcançar esse povo. And we can also do it together. E nós podemos fazer isso em conjunto. And I mean not only this church, but all our Free Will Baptist churches. E eu não estou falando só desta igreja, mas todas as nossas igrejas batistas livres. That we work as one. Que nós possamos trabalhar como um. So we can save people here in Brazil. Para que possamos ver almas salvas aqui no Brasil. Working together. Trabalhando juntos. Being a living testimony. Sendo um testemunho vivo. And that's how the people were getting saved. E era assim que as pessoas estavam sendo salvas. Because Barnabas did everything with a loving heart. Porque Barnabé fez tudo com um coração de amor. He did it wanting to serve. Ele fez isso querendo servir. He wanted to show them that he cared. Ele queria mostrar que ele realmente os amava. So just like you guys have accepted me and cared for me, Da mesma forma como vocês têm me aceito e têm cuidado de mim. the way you guys have accepted me, Da mesma forma que vocês me acolheram. the way you guys have shown that love to me, Da mesma forma que vocês têm me demonstrado o seu amor. let's use that to share it to the people of Brazil. Vamos usar isto para demonstrar isto às outras pessoas do Brasil. Let's be Barnabas. Vamos ser Barnabés. Atos, capítulo 9, versículo 27. Atos, capítulo 9, versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Now we see that Saul persecuted Christians. Nós sabemos que Saulo, ele perseguia os cristãos. And then he accepted Christ. E aí, depois ele se converteu. And even then, people did not even believe it. E quando ele se converteu, as pessoas não acreditavam que a sua conversão fosse verdadeira. But Barnabas did. Mas Barnabé acreditava. Barnabas said, he is preaching God's word. Barnabé dizia, ele está pregando a palavra de Deus. He is one of us. Ele é um de nós. He is working like us. Ele está trabalhando como nós estamos. And Barnabas encouraged Paul. E Barnabé estava encorajando a Paulo. So encourage each other. Então nós devemos encorajar uns aos outros. Encourage the pastor. Encorajar o nosso pastor. Encourage the ones playing music. Encorajar aqueles que estão aqui no grupo de louvor. Encourage each other. Em nos encorajarmos uns aos outros. Working together to help Brazil. Trabalhando em conjunto para ganhar o Brasil. Working together. Trabalhando juntos. This is what Barnabas was showing. É isso que Barnabé estava demonstrando. These were the characteristics that he had. Estas eram as características que ele tinha. He was showing them that
we can also do this together. Ele estava demonstrando que nós podemos fazer isso juntos. We are not alone. Não estamos sós. So I thank you Eu agradeço a vocês for the way you guys have accepted me, pela maneira como vocês têm me recebido, for the ways you guys have encouraged me. pela maneira como vocês têm me encorajado. For not only is 2.5 months short, Ah, not only is 2.5 months short, 2 meses e meio é realmente curto, é um tempo curto, but I have learned a lot. mas eu tenho aprendido muito. You guys are Barnabas. Vocês são Barnabés. Do we want to be Barnabas? Queremos ser realmente Barnabés? Do we want to be Barnabas? Queremos realmente ser Barnabés? Because I can see that you guys have what it has to be a Barnabas. Porque eu vejo que vocês têm o potencial para serem Barnabés. What I have found here in Brazil O que eu vi aqui no Brasil is that you guys have a lot of hospitality. é que vocês têm muita hospitalidade. You guys have a lot of love. Love. Tem muito amor. Use it. Usem o que vocês têm. Use the characteristics that we have Usem as características que vocês têm to reach others, para alcançarem as outras pessoas, to help others. para ajudar as outras pessoas. Brazil has a lot of potential. O Brasil tem muito potencial. I remember when Brazil was playing Eu me lembro quando o Brasil estava jogando na Copa and everybody in the house that I was in was so into the game. e todo mundo que estava ali naquela casa estava vidrado naquele jogo. I mean, I hear firecrackers and everything going off outside Estava ouvindo fogos de artifício lá fora, after every goal. depois de cada gol. And then the next day talking about it. E depois, no dia seguinte, todo mundo estava falando sobre o jogo. Everybody was so happy that they won. Todo mundo estava tão alegre que tinham ganho. Except Germany. Menos quando chegou a vez da Alemanha. But you guys were happy. Mas vocês estavam contentes, alegres. You guys were all having fun and working together. Todos estavam se divertindo e trabalhando em conjunto. I remember being at the house and every goal that Brazil made, the family was happy. E eu me lembro na casa onde eu estava assistindo o jogo, que quando saiu o jogo, né, era aquela bagunça e todo mundo estava contente. I remember when Brazil was playing Chile Eu me lembro quando o Brasil jogou contra o Chile. and they had won and Pastor Walter was dancing. E aí o pastor Walter estava lá em Limeira com ele e ele estava até dançando. And everybody in the house was just having a blast. E todos estavam se divertindo muito. We were giving hugs all over the place. E todo mundo estava se abraçando. We went into the streets and walked to where we were staying. Saímos na rua e fomos até onde eu estava ficando. And people were honking their horns, just screaming E Brazil. todos estavam buzinando e gritando Brasil, Brasil. And I was like, man, this is cool. E eu estava olhando isso aí, eu estava impressionado. It was a lot of fun. Foi muito divertido. Let's get that excited when we help others find Christ. Vamos ter esse mesmo entusiasmo quando nós estivermos querendo levar as pessoas a Cristo. When it comes to listening about God, let's be that excited. Quando nós temos quando estamos lá para ouvirmos a palavra de Deus, vamos ouvir com entusiasmo. When we're learning about God and sharing it to others, let's be that excited. Quando estivermos aprendendo sobre Deus e compartilhando com os outros, vamos ficar entusiasmados. When it comes to coming to church, let's be that excited. Quando chegar a hora de vir à igreja, vamos vir com entusiasmo.
When it comes to evangelizing, let's be that excited. Quando for na hora de evangelizar, vamos fazê-lo com entusiasmo. When it comes to raising food for a busy, let's be that Quando excited. tivermos que levantar doações de comida para a BESE, vamos fazê-lo com entusiasmo. When it comes to serving God, let's be that excited. Quando for servir a Deus, vamos fazê-lo com entusiasmo. Let's be excited to serve God. Vamos realmente ficar entusiasmos no nosso serviço a Deus. Let us be all in. Vamos dar o nosso todo. And what we can give up is our time You- for serving God. E o que nós podemos entregar é o nosso tempo para servir a Deus. Barnabas gave everything to be a missionary. Barnabé deixou tudo para ser missionário. We can give our time to serve God. E nós podemos dar do nosso tempo para servir a Deus. We can give that time to evangelizing and learning more about Him. Nós podemos dar do nosso tempo para evangelizarmos e para aprendermos mais sobre Deus. Older generation. Oh, man. A geração mais antiga, aí ele falou, "Ai, falar em geração mais antiga. Encourage the youth to keep going. Eu quero desafiá-los a continuar. They're going to continue what we have left off. Eles vão continuar, ou nós vamos continuar, até onde eles forem, nós vamos continuar. And youth, be a living example. E você seja um exemplo vivo. Youth, work together. Os jovens trabalhem juntos e sejam um exemplo. Get involved. Se envolvam, Encourage each other encorajem uns aos outros to further God's kingdom. para levar o reino de Deus mais adiante. Just like Barnabas was a living testimony to others, Da mesma forma como Barnabé era um testemunho vivo aos outros, you guys are a living testimony for the kids downstairs. vocês são um testemunho vivo para as crianças que estão ali embaixo. How do you want to live your life? Como é que você quer viver a sua vida? How do you want the kids to remember you? Como é que você quer que as crianças se lembrem de vocês? What kind of spiritual life do you want them to see? Qual é a vida espiritual que você quer que eles vejam? Encourage each other. Work together. Encorajem uns aos outros, trabalhem juntos. Stand up for each other. Nós devemos nos ajudar uns aos outros, Work together. trabalharmos juntos. Atos, capítulo 11, versículos 27 a 30. Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Os discípulos, versículo 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos. Their abilities. Tá bom. Their abilities. Existem habilidades Of each disciple they used. De cada um dos discípulos, ou capacidades de cada um deles, To help the brothers. Então, cada um dos discípulos usou as suas capacidades para ajudar os irmãos. Each and every single one of us have an ability.
Cada um de nós tem uma capacidade, uma habilidade. It might be working with kids. Pode ser trabalhar com as crianças, It might be preaching. pode ser pregação, It might be evangelizing. pode ser evangelismo, It might be teaching. pode ser o ensino, It might be playing. pode ser tocar um instrumento. Use it. Use a sua capacidade. Use to touch others. Use isso para alcançar outras pessoas. Use that to help others. Use isto para ajudar as outras pessoas. That is what Barnabas did. Isso foi o que Barnabé fez. He encouraged. Ele foi um encorajador. He helped. Ele ajudava. When people were feeling down, he brought them back up. Quando as pessoas estavam lá embaixo, ele ajudava as pessoas. He always told them to continue in God's path. Ele sempre os encorajava a continuar no caminho do Senhor. And to not give up. Not give up. E para não desistir. This is what Barnabas was doing. Isso é o que Barnabé estava fazendo. So this is what we have to do now, is encourage each other. Então isso também é o que nós temos que fazer, encorajar uns aos outros. Work together. Trabalharmos juntos, Encourage each other to continue. encorajar uns aos outros a continuar, Don't give up. a não desistir, Don't stray away. a não nos afastarmos And work together to reach others. e trabalharmos juntos para alcançarmos outras pessoas. Because problems are going to come. Porque problemas vão aparecer And people are going to reject. e algumas pessoas vão rejeitar o evangelho, But God will always be there. mas Deus sempre estará lá. He will always continue encouraging you. E Ele sempre estará encorajando a você. My living example, my encourager was my mom. Aquele exemplo vivo, aquele encorajador para mim foi a minha mãe. She accepted Christ 16 years ago. Ela aceitou a Cristo há 16 anos atrás. And she always went to church and tried to bring me with her. E ela sempre ia à igreja e ela tentava me levar também. And I didn't want to go. Aí eu não queria ir. But she always prayed and prayed and prayed. Mas ela sempre orou e orou e orou por mim. And when I turned 18, E quando eu fiz 18 anos, I accepted Christ. eu aceitei a Cristo. And my mom said, I never stopped praying. E minha mãe falou para mim, eu nunca parei de orar por você. Another story. Outra história. When I was younger, my dad worked in a very good job. Quando eu era mais novo, meu pai tinha um bom emprego. We had all the money we ever wanted. Nós tínhamos muito dinheiro. And one day he was working on a forklift and he flipped it and got injured. E um dia ele estava trabalhando numa empilhadeira e sofreu um acidente e a empilhadeira caiu em cima dele. They told him he wasn't going to walk again, Disseram a ele que ele nunca mais andaria and by the age of 35 he was going to pass away. e que ele não viveria mais do que 35 anos. A idade de 35. We went through a time where we didn't even have food. E nós passamos por um tempo difícil em casa, momentos em que nem comida não tinha em casa. I remember this one time I was eating beans and a quesadilla. E eu me lembro uma vez em que eu estava comendo feijão e uma quesadilha. Quesadilha. Não sei como é que fala em português. And I told my mom if she wanted some. E eu perguntei para minha mãe se ela queria um pouco. And she said, no, thank you, I already ate. E ela falou, não, pode comer, eu já comi. When I turned 18 and I accepted Christ, Quando eu fiz 18 anos e eu me converti, I asked her, why didn't you eat that day? eu perguntei para ela, aquele dia lá, por que você não comeu? And she said, because I didn't know if you were going to have food for tomorrow. E ela me disse, porque eu não sabia se teria comida no dia seguinte. Even through that tough time,
she prayed and always encouraged me that we were going to make it through. E mesmo durante aquele período difícil, ela continuou orando e continuou me encorajando. I remember my dad being in a hospital bed, Eu me lembro do meu pai sobre um leito de hospital, and I remember that they were putting all these things on him that his heart was slowing down. e eu me lembro que eles estavam trabalhando nele, o coração dele estava falhando, eu estava batendo cada vez mais lento. And I remember I asked my mom what was going on with my dad. E eu me lembro de ter perguntado para minha mãe, o que está acontecendo com meu pai? And she said, nothing. They're just going to check him, but he's going to be okay. E ela disse, não está acontecendo nada, eles estão só verificando as coisas, mas vai estar tudo ok. My dad is going to turn 44 years old. Meu pai vai fazer 44 anos. He can walk. Ele anda, He runs faster than me. ele corre mais do que eu, He's preaching. ele está pregando a palavra de Deus, He's serving. ele está servindo a Deus. And he's always encouraging me to E never ele give está up. também sempre me encorajando. He's always telling me that God can do miraculous things. E ele está sempre me dizendo que Deus pode fazer coisas milagrosas, Only if we believe. somente se nós crermos. I have been encouraged many times. Eu tenho sido encorajado muitas vezes, Even in college, not having money to pay. mesmo estando na faculdade e não tendo dinheiro para pagar as contas, But God always came through. mas Deus sempre estava ali suprindo as minhas necessidades. So on this night, I want to say, Então hoje à noite eu quero dizer, don't give up. não desista. Don't think you're alone. Não pense que você está sozinho. And always encourage each other. E sempre encorajem-se uns aos outros. That is how we can work together to serve God. E é assim que nós podemos trabalhar juntos e servirmos a Deus. Not only this church, but the Free Will Baptist churches here in Brazil. Não só essa igreja, mas com todas as igrejas batistas livres aqui no Brasil. Encourage each other. Encorajem-se uns aos outros. Work together. Trabalhem juntos. Be a living testimony. E sejam um testemunho vivo. And live like Paul. E vivam como Paulo. Live like Barnabas. Vivam como Barnabé. Live like the disciples lived at the end of their lives. Vivam como os discípulos ao final de suas vidas. Live like the people in the Bible have lived. All in. Viva como os exemplos que nós temos na Bíblia. Pessoas que viveram, que deram do seu todo. Live all in. Viva com toda a sua vida. So I encourage you, don't stray away. Então, o meu desafio para você e o meu encorajamento para você é que você não se desvie. Thank you. Obrigado. I love you guys. Amo vocês. You guys are definitely a part in my heart. E vocês fazem parte agora do meu coração. You guys are definitely going to go with me back to the States. E vocês estarão voltando comigo ao voltar para os Estados Unidos. Not only in my heart, but in my mind. Não só no meu coração, mas também na minha mente. Thank you. Obrigado. Irmãos, para variar um pouquinho, né? Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho esse hábito desde de menino. Eu geralmente não gastava muito tempo estudando em casa, prestava muita atenção na aula, fazia as minhas anotações, e das minhas anotações eu estudava para a prova. Eu achava que era mais até importante do que estava no livro, né? E algumas coisas que o Walter falou que fica para nós levarmos para casa, né? Eu acho que na verdade nós não conversamos nada, não combinamos, mas tudo que foi dito, né? Desde o início do culto, o que cantamos, o que oramos, tudo Deus está trabalhando para que seja alcançado um objetivo maior. Duas coisinhas só que eu notei, quando ele falou sobre entusiasmo,
Eu me lembro de uma leitura que fiz de um livro do professor Gretz, que alguns conhecem, né? Trabalha muito com a área motivacional, e ele disse sobre entusiasmo, né? Fazendo uma referência à origem da palavra. Entusiasmo é ter Deus em si, né? Então, quando realmente Deus habita dentro de nós, não tem como nós não sentirmos o prazer e a alegria em fazer aquilo que Ele quer, aquilo que fomos capacitados para fazer. Então, ser entusiasmado é, na verdade, desfrutar de tudo aquilo que Deus é em nós. Então, quando nos sentimos desanimados, a fonte, que é o nosso Deus, precisa ser buscado em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Ele é a fonte de todo o entusiasmo, porque entusiasmo é ter Deus em si. Outra coisa que eu anotei, nós falamos sobre aposentadoria, né? A gente às vezes serve ao Senhor por 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Parece que nós queremos trabalhar menos do que um trabalhador normal, né? Que trabalha de 30 a 35 anos e se aposenta. Queria que nós olhássemos para a nossa vida cristã e pensássemos na nossa vida cristã como a vida de uma dona de casa. Acaba, aposenta, dona de casa se aposenta. Cristão não se aposenta, irmãos. Cristão deve olhar para o Senhor e entender o seguinte: é um projeto de vida, é uma caminhada por toda a vida. Então vamos realmente assimilar tudo aquilo que foi dito e agradecer a Deus. Leia também, o artigo 1º aqui, do nosso boletim. É algo fantástico, né? Faz parte, vai complementar tudo aquilo que a gente está falando, como é possível desenvolvermos uma vida cristã saudável, alegre, feliz. E nós vamos louvar o Senhor agora, vamos ficar em pé, vou chamar um grupo aqui à frente. Queria agradecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, pela segunda vez. Depois você vai receber um abraço nosso, não vai embora. Irmãos, nós vamos então louvar ao Senhor agora. E, Larissa, depois a gente dá alguns avisos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu olhei no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu
já não se faz. Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Vamos cantar novamente, te honrar. Te honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Amém. Que esse possa ser o nosso querer sempre. Os irmãos, nessa próxima música, sintam-se à vontade. Trazer seus dízimos e ofertas aqui. O gasofilaço está aqui à frente. Nós vamos louvar o Senhor cantando Cantarei Teu Amor para sempre. Vá. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por
gostoso cantar para o Senhor. Todos podem se assentar. Nós temos alguns avisos. Tem um aviso assim, o pessoal já está me chamando de santo casamenteiro, viu, irmãos?